No vídeo anterior, eu coloquei o Animated Container como o widget mais interessante que uma pessoa desenvolvedora Flutter deveria não só conhecer como dominar. Esse vídeo ficou muito massa, clica aqui no card para assistir. Mas antes disso, vamos falar sobre esse widget, vamos dar uma destrinchada no Animated Container? Bora lá! Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e você quer saber a coisa mais interessante que dá para fazer com o Animated Container? Se inscreve no canal que daqui a pouco eu te conto. É a primeira vez que a gente fala de fato sobre animação com Flutter aqui no canal. E sinceramente a gente tá pulando uma etapa porque daria para falar bem sobre como animações funcionam no Flutter, porque sim, o Flutter é uma ferramenta poderosa também para fazer animações. Mas não é o objetivo desse vídeo, tá? A gente quer ser mais prático, mais direto. Se você quiser um vídeo sobre animações em si, a diferença das animações implícitas para as explícitas, hoje a gente vai usar uma animação implícita, por exemplo, digam aí nos comentários se vocês querem esse vídeo, tá? Mas hoje a gente vai focar no Animated Container, porque a gente já usa bastante o container, a gente já sabe usar, a gente usa com frequência, e muitas vezes a gente esquece que colocando um Animated na frente, ele ganha muito poder e muitas possibilidades e fica muito bonito. Então por isso que a gente vai falar dele hoje, bora lá! Massa! Pra gente trabalhar com isso, eu trouxe um projetinho bem simples, na verdade tá até num arquivo só, mas o que eu criei até agora foi um container, vocês estão vendo aqui um container cinza com um textinho escrito, dizendo eu sou um container, e um botão. Por que eu criei esse botão? E eu já vou explicar também por que eu estou criando essas variáveis aqui antes do nosso build, né? Porque uma animação, quando a gente for fazer uma animação implícita, principalmente não, né? Mas também usando o Animated Container, uma animação é basicamente algo que mudou. Ele muda de um ponto para outro. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, a altura. Digamos que eu mude ela de 300 para 500. Essa mudança, se você está usando um container normal, ela vai rolar instantaneamente. Eu vou clicar no botão Change e ela muda instantaneamente. Ela vai rapidão, de 300 para 500. A mesma coisa com a cor. Se eu mudo de vermelho para azul, ela muda instantaneamente. Quando a gente começa a trabalhar com Animated Container, aí sim a gente vai ver uma diferença que a gente chama de interpolação. Interpolação é basicamente um sentido matemático de você ir até um ponto, de um ponto até outro, de um número até outro, de uma cor até outra. A cor poderia ser transformada num número, por exemplo, e ele interpola, por exemplo, do 300 até o 500, do azul até o vermelho. Ele vai indo, e é isso que a gente vai falar das curvas. Mas agora você entende por que eu preciso de um botão. A animação só vai acontecer quando acontecer uma alteração em um campo, um valor do Animated Container, beleza? Entendido isso? Bora lá! Pra gente começar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar. Deixa eu até dar um zoomzinho aqui para ficar melhor de vocês verem. Tirar isso aqui. Vou mudar o container, é claro, para Animated Container. Você vai ver que ele já vai começar a dar erro. Por quê? O Animated Container tem dois parâmetros obrigatórios que precisam existir. Primeiro é a duration, a duração. E é bem legal o Flutter quando ele trata de duração, porque a gente não precisa ficar usando como em outras linguagens date time, esse tipo de coisa. O duration ele é perfeitinho. Você pode passar a duração aqui do jeito que você quiser, já está dizendo ali. Você pode passar em dias, em horas, em minutos, segundos, milissegundos ou microsegundos. Imagina, tem algumas linguagens que só aceitam milissegundos, aí você tem que ficar convertendo para segundos. Se você quiser alguma... É horrível. Aqui eu posso botar, por exemplo, eu quero que a minha animação dure 2 segundos. Ele já vai pegar esse duration. Se eu quisesse que fosse em milissegundos, então boto milliseconds e boto, sei lá, 200 milisseconds. É bem rápido. Eu vou botar em segundos aqui, para ela ser bem lentinha e a gente ver acontecendo, beleza? Porque ele está aparecendo esse warning, assim como no text style aqui. Porque como esse duration não vai mudar, desde a atualização do Flutter do Dart, onde o linter virou padrão, ele pede que você coloque o const aqui, por questão tanto de leitura quanto de otimização, tá? Então eu já vou botar aqui o const, mas funcionaria sem. Show? O duration é 1. A outra coisa que você precisa definir, apesar que você não precisa e já vem com definido, mas é bom que você defina, são as curvas. Curve. A curva que já vem é a linear, então eu vou botar aqui curva, curves,
linear. Essa daqui é que já vem. Eu basicamente escrever isso não muda nada. Mas o que é isso de curva, Ricardo? Vou trazer um link aqui para a gente dar uma olhada. Esse link é da documentação, o Varley pode estar botando ele aí embaixo. Essa daqui são todas as opções de curvas que você vai ter. Você viu que eu botei a linear, vai ter todas essas daí. Basicamente a curva é como ele vai se comportar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem fácil de ver. Como ele vai se comportar nessa animação. Porque beleza, ele pode ir do 300 até o 500, passando... Ele divide, né? Faz 500 menos 300, vai dar 200. Ele divide isso por 2 segundos e vai de 1 por 1. Isso seria justamente o linear. O linear aqui é o último. Vamos ver ele acontecendo. O linear. Ele vai linearmente. Meio sem graça, mas é bem útil. A curva é justamente essa curva de gráfico. Se vai ter aceleração ou não vai ter aceleração nessa transição, nessa interpolação. Então vamos pegar um exemplo legal aqui. Ele já começa com um da hora, o bounce. Vê só. Ele vem lento, devagar, lento até chegar. Ele dá esses pulinhos e dá essa sensação de pulo. Então se a gente tá vendo aqui num movimento, num translation, você vê que ele dá um pulinho até chegar. No scale, que aqui a gente vai usar bastante para aumentar e diminuir coisas, ele dá uma aumentadinha e depois aumenta de vez. Isso é a curva. E tem algumas curvas que eu gosto bastante e que eu acho importante falar aqui, mas você deve entrar nessa documentação e escolher qual é a melhor para o seu caso, tá? A que eu gosto, eu tô até olhando aqui para eu lembrar direitinho, acho que eu uso mais, é a linear, claro. A linear é o padrão. Muitas vezes ela vai ser elegante, vai ser interessante, então você já usa a linear direto. Não precisa configurar nada, beleza? Outra que eu gosto bastante é easy in, easy out. Porque ele tanto começa lento, começa suave, quanto termina suave. Traz um ar de sofisticação muito massa. Olha, essa daqui, por exemplo, é só easy out. Essa daqui é a easy in. Deixa eu ver, easy in, out. Aqui, ó. Easy in, out. E aí tem a back, a circ, a expo. Eu gosto da cubic. Vê como é bonito isso daqui, ó. Vê esse scale. Vê como ele é elegante. Ele vem devagarzinho, dá uma acelerada e termina devagar. O translation é a mesma coisa, vem devagarzinho. Claro, você vai escolher, mas eu acho todas as easy in and out bem elegantes, bem suaves. Agora, uma que eu acho bem interessante também é essa daqui, ó. Você vai ver que o gráfico dessa easy in back, ela se comporta diferente, ela sai do traçado, como se ela ficasse negativo. Isso é uma coisa que é de animação. Eu já fiz um curso de animação, por mais incrível que pareça, e eu aprendi lá que a animação, quando ela é super dura assim, do tipo, eu vou dar um soco em alguém, e aí meu braço sai daqui e vai pra cá direto na animação, fica sem graça. Esse tipo de animação fica sem graça, porque não é o que a gente tá acostumado, humano, a ver. No mundo real, a gente pega impulso, então tudo em animação, uma bola quicando, tudo tem um impulso antes, um movimento retrator, algo que vem para trás, para depois ir para frente. Então fica bem mais natural uma animação que faz isso. É esse caso aqui, a gente vê claramente que ele não segue a curva, né? Ele sai um pouco para poder ir. Vamos ver na prática. Vê, o translation, ele desceu para poder subir. O rotation, ele rodou um pouquinho para poder voltar. O scale e o opacity, como estão começando em 0, não faz diferença, não tem scale ou opacidade negativa, tá? Então, os que tem back, os que você vê aqui que sai da curva, são massa, trazem esse ar de movimento muito bom. E só para finalizar, outros que eu gosto também bastante, que serve como dica quando você já quer extrapolar, você quer fazer uma brincadeira, você quer dar um ar de divertido para sua aplicação, são os Elastic. Cara, os Elastic são muito massa porque eles realmente dão essa cara de divertido. Cadê eles? Aqui, ó. Vê. Tá vendo? Ele também é um dos que sai, né? Então ele sai várias vezes e faz esse movimento. Esse in-out também, Elastic, eu acho show de bola. Ele dá um... É bem da hora. Brinque com isso. Vá nessa documentação e brinque para fazer seus testes, tá? Então a gente pode escolher qualquer um aqui. Vamos colocar o Elastic. Eu acho que o Elastic ele fica bem visível pra gente. Show! Uma vez que eu mudei isso, se eu clicar em Change ainda não vai acontecer nada, né? Porque eu não configurei meu Change. O que eu preciso fazer é configurar cada um dos parâmetros que podem ser animados do Animated Container para que ele mude
quando eu aperte o botão. Uma coisa bem importante, o botão é analogia, tá? Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um evento temporal, poderia ser alguma coisa que vem na internet, poderia ser o que fosse. O botão é uma analogia para algo mudar, por isso que até tem o set state ali, beleza? Mas antes da gente ver funcionando, que tal você se inscrever nesse canal? Cara, você ajuda demais o canal a crescer quando você se inscreve, quando você dá o like. Porque esse conteúdo chega a mais pessoas, é bem interessante. Então se inscreva, por favor, nesse canal. A gente tá postando vídeos novos toda segunda e quinta, beleza? Então se inscreve aí. Mas vamos lá, vamos brincar com algumas propriedades. Eu insisto que você faça isso também em casa. A gente pode até disponibilizar esse código, não tinha pensado, mas é um código tão simples. Eu vou até passar ele rapidinho, ó. Eu só criei um arquivo Flutter e aí criei essa telinha super simples e botei um animated container. Mas a gente pode sim disponibilizar o código. Mas vamos mudar alguma coisa? A gente já tem uma cor aqui, só que essa cor tá fixa, né? Vamos colocar esse cor fundo aqui. Cor fundo. Cor fundo. Quando eu salvar, por causa do Rot Reload, você já vai ver que ele vai mudar de cinza para vermelho, ó. Mas não vai mudar direto. Teve uma animação. Essa Elastic In and Out não fica tão legal com cor. Vamos botar linear mesmo, pra gente ver a cor bem direitinho, beleza? Então, eu quero fazer aqui, aí vai ser até legal pra gente aprender uma coisa nova, que quando eu clique no botão, se tiver vermelho, ele vai pra, sei lá, azul. Se ele tiver azul, ele volta para vermelho. Só que eu não quero ficar usando o if, porque if ia poluir muito aqui. Dá para fazer isso com uma linha, usando uma coisa bem legal chamada operador ternário, que é basicamente um if de uma linha. Então veja bem como é interessante. Eu vou botar aqui. Primeiro eu faço a pergunta, que nem no if. Então eu vou fazer cor, né? Como é que eu chamei? Cor fundo. Ela é igual a colors red. Aí eu faço essa pergunta. Isso daqui é como se fosse um if, tá? Eu tô fazendo a pergunta. Se for igual a red, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer cor fundo, C, receber, né? Colors, blue. E se não for, o else. Se não for, tem que ter o else, tá? Aí é o 2 pontos. Eu faço cor fundo voltar para red. Então, massa. Se for red, ele muda para blue. Se for blue, ele muda para red. E eu fiz isso com uma linha só, super elegante. O termo desse vídeo é elegância. Se eu clicar no botão Change, olha, ele mudando para azul. Ele mudando para vermelho. Opa, mudou para vermelho? Por que não mudou para vermelho? Ah, tá, claro. Faltou aqui, ó, cor fundo. Igual a... Isso daqui não fez nenhum sentido. Então, cor fundo... recebe colors red. Show? Agora faz sentido, tá? Isso daqui são atribuições e isso daqui é uma condição. Se eu quebrar aqui, ó, acho que ainda fica mais visível. Deixa eu ver. Não, ele não deixa por causa da formatação. Só se eu passasse um pouquinho ele ia quebrar automaticamente. Mas beleza. 2 atribuições, uma condicional. A gente vai fazer de novo, vai ficar claro. Mudou de azul para vermelho, mudou de vermelho para azul. Show? O que mais? Além da cor dá para mudar? Altura e largura. Então eu vou botar aqui altura e largura, vai. Beleza, eu defini aqui a altura e a largura. E aí o que é que eu posso fazer? Agora que eles não são valores fixos, eu posso mexer com isso. Então ele está aqui 500 e 300, né? Vamos mudar? Vamos mudar só um, tá? Para a gente não perder tempo. Se a altura for igual a... Qual é o padrão? O padrão é 300. Se for igual a 300, eu quero que mude para, sei lá, altura recebe 100. Se for diferente de 300, né? Se não for 300, ele volta para 300. Então, a altura recebe 300. Show? Vou salvar aqui e vamos ver o que acontece quando eu apertar o botão. Olha, ele dá uma encolhidaça. E se eu clicar de novo, ele cresce de novo. Isso animado. Vamos botar outra curva aqui para ficar mais legal. Então, Elastic In and Out. Acho que agora vai ficar legal. Olha. A cor fica muito rápida, de fato. Mas dá uma sensação de animação muito massa, cara. Vamos pro sofisticado que eu falei, que é o Easy In and Out. Easy In and Out Cubic. Vamos lá? Olha.
Eu acho que fica super sofisticado. Essas coisas não estão nada sofisticadas, mas a animação fica super sofisticada. O que mais a gente pode mudar? O alignment. Eu já deixei um alignment pronto aqui. Você tá ligado o que é o alignment, né? Ele tá aqui top left, o alignment. Se eu colocar center, ele vai pro centro. E aí eu posso ficar brincando com onde o objeto filho do container, que no caso esse texto, tá. Deixa eu colocar aqui. Quando eu botar o alignment dele para ser o alinhamento que tá lá em cima, que já é center, você vai ver que ele já vai mudar, ó. Mude, meu filho. Não mudou? Deixa eu ver aqui. Ah, faltava um refresh. Beleza, agora ele tá no centro. Vamos fazer ele mudar quando eu clicar um botão. Então, mesma coisa. Olha aí, ele quebrou a linha, fica bem mais organizado de ver agora, né? Isso é como se fosse um if. É claro, a gente quer que ele se mantenha em uma linha, que é o objetivo do ternário, né? Ser mais compacto que um if. Mas mesmo um if seria muito mais extenso do que isso daqui. Eu tenho a condição, se ela for verdadeira eu faço uma coisa, se ela não for, eu faço outra. E na verdade isso é uma linha sim, porque já está terminando aqui com ponto e vírgula, mas a formatação, ele botou uma quebra de linha pra gente ver, né? Vamos ver como é que funciona. Se eu clicar aqui, ó, ele se desloca para cima. Se eu clicar de volta, ele volta. Ele não voltou para o meio? Por que ele não voltou para o meio? Mais uma vez eu errei aqui. Tem que atribuir. Alinhamento. Show? Vamos lá de novo. Ele volta para o meio. Se eu clico, ele vai para cima. Se eu volto, ele volta para o meio. Massa! Outras coisas que dá pra brincar com isso. A gente só mostrou 3 aqui, mas dá pra brincar com várias outras coisas. Dá pra brincar com sombra, dá pra brincar com o radius da borda, pra você fazer a borda ficar pontuda ou arredondada. Dá pra brincar com gradiente. Tá ligado o gradiente? Que ele muda a cor de uma ponta a outra, de uma direção a outra. Dá pra mudar isso tudo e ficar fazendo uma animação muito louca que vai mudando o gradiente. Dá pra fazer muita coisa com Animated Container. E é assim que se faz. Não é difícil, basta que você tenha algo que proporcione uma mudança em algum dos atributos, que você tenha definido sua duração e de preferência a curva também, e que você finalmente gere essa mudança, seja por um botão, seja por um evento temporal, seja por alguma coisa que vê da internet, seja o que for. Mas você precisa gerar essa mudança para que ele interprete e faça a animação. Show? Recado dado, galera, não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos novos toda segunda e quinta-feira. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que está aprendendo Flutter, que vai amar, vai fazer isso em todo o aplicativo agora, porque vai ficar muito bonito os aplicativos. E tá aparecendo na tela 2 vídeos para que você nunca pare de aprender. É só clicar lá que eu te vejo lá. Clica lá. Valeu!